Olá, pessoal. Sou Fernanda Lima e hoje estou aqui com mais um podcast com uma parceira top da Trox. Ela é a Diana Bessas, dona da loja Bebê Veste Bem, essa loja que tanto nos agrada aí, nossos parceiros Trox. Eu mesma sou uma que uso muito e hoje ela veio compartilhar com a gente, contar um pouco da sua história, do seu negócio e falar da parceria Trox também. Bem-vinda, Diana. Obrigada por aceitar o convite. E eu quero já começar perguntando como que você foi parar nesse universo aí dos bebês, das mamães e de tudo que envolve esse processo. Olá, Fernanda, prazer enorme estar aqui com você, falar um pouquinho, né, da história da Bebê Veste Bem, falar um pouquinho sobre Diana Bessas, é um prazer enorme. Muito bom. Então, Bebê Veste Bem nasceu há 13 anos atrás, tá? Nasceu junto com meu filho, João, que agora vai fazer 13 anos, em agosto. E ele veio com uma necessidade, na verdade, eu senti uma oportunidade de mercado, eh, ao nascer o João. Primeiro que eu sou do interior, então no interior eles acham que as crianças vão nascer andando, né? Eu brinco Uhum. assim, porque é aquele barrigão, e aí você imagina, compra tudo grande, todo mundo compra tudo grande. O presente que vinha já no tamanho de um ano. E aí, quando o João nasceu, não tinha nada, nada que servisse Uhum. nele. E aí, eu tive algumas complicações pós-parto, fui para casa sem ter praticamente nada de enxoval mesmo, pequenininho. E aí Uhum. eu vi a necessidade de comprar. E marido não compra como a gente, né? Então, Nunca, né? nunca. Então aí foi nessa hora que eu vi que tinha uma necessidade de mercado, porque eu não podia sair de casa. Eu comecei a procurar na internet, e há 13 anos atrás a internet não tinha essa velocidade, né? Esse tanto de opções que tem hoje em dia. Sim. Mas também a gente gosta de comprar pegando, né? Principalmente a Sim. gente que é mineiro, né? Aham. Então eu sentia necessidade de alguém levar lá para mim, que eu não podia sair. E não tinha. E aí eu falei, poxa vida, olha que oportunidade de mercado. Na época eu trabalhava, né, numa multinacional, que era a Nestlé, e aí eu comecei a conciliar, como se fosse uma renda extra mesmo. Tá? Uhum. Primeiramente eu comprei em um site, e aí demorou muito para chegar, e quando chegou, já chegou, o João já não servia. Então, eu vou voltar um pouquinho. Você, no resguardo, você já estava pensando em Né? empreender, E né? é Você teve engraçado. você sentiu uma dor, que é o que o pessoal fala hoje, né? Se você é empresário, você tem que descobrir a dor do seu cliente, né? Você estava ali Exatamente. na posição de cliente, não tinha bem um direcionamento, sentiu uma dor e já buscou a solução para aquela dor. Exatamente. É fazer a dor virar oportunidade, né? Sim. E aí, quando chegou as roupinhas, eu comprei em um site americano. Porque até hoje, né? Mas 3 anos atrás, assim, tinha um glamour assim, muito grande, um apelo muito grande pelo importado, porque até hoje não tem muitas opções aqui no Brasil, boas opções, com bons custo-benefícios, mas naquela época era mais ainda. Sim. Então, assim, quando eu encontrei um site que uma amiga indicou e tinha várias opções lindas para comprar pro João. Aí eu comprei várias coisas e quando chegou, como demorou para chegar, quando chegou já não precisava. E eu falei, deve ter mãe precisando. Já vou fazer um gancho Exatamente. aqui, já vou vender. Exatamente. Aí eu comecei no online, né? Eu comecei a publicar num blogspot, que era na época, né? Era blog. Comecei a publicar essas peças como se fosse um catálogozinho Uhum. na internet. Não era site ainda. E aí as mães começaram e uma vai contando para outra, né? Sim. Aí uma mãe começou, aí eu comecei a fazer compras mais direcionadas mesmo. Comecei a vender somente até um ano, depois foi passando até dois, até três. E hoje a gente vende até 12 anos. Eu falo que Maravilhoso. o João vai crescendo e eu vou Vai ampliar. Ah, eu acrescentando. tô gostando muito dessa notícia, porque as minhas já, né? Já as últimas vezes que eu comprei com a Diana, já tava ali no limite da idade. Pois Então, é. aí evolui com o João aí. Mas e aí, me conta, aí você começou fazendo essa estratégia de montar um online ali bem básico mesmo, mas aí quando que foi que surgiu a ideia de virar uma loja mesmo, de virar um negócio mesmo, né? Porque por enquanto ainda era o início Era uma ali, renda extra, era na uma renda verdade. extra. Era É. uma oportunidade de renda extra. Na verdade, o que que eu fazia? Eu não vendia pelo online. Eu expunha, né, através do blog, mas as pessoas me ligavam e eu fazia uma malinha
Nossa, então era muito mais Direcionado, era específico. muito mais específico. E aí eu entrava dentro da casa dessa cliente para Hum, levar as opções. E aí eu comecei a não levar somente roupinhas, aí eu levava pomada, eu levava um remedinho de cólica, que delícia. sabe, várias opções aí do enxoval mesmo, porque, né, quanto mais eu conseguia atender essa cliente, melhor ficava o meu trabalho, melhor, né, mais eu ganhava com isso. Então, eu comecei a expandir e fazer as malinhas mesmo direcionadas. E à Uhum. medida que foi crescendo, aquelas clientes começavam a comprar de novo, né, me chamar de novo para o enxoval, depois elas chamavam para o desfraude, chamava para introdução alimentar, e aí são várias fases, né, que a Sim, criança tem, né? muitas, muitas. E aí você explorou essas Eu fases. explorei todas essas fases e fiquei ainda dessa forma, né? Depois virou site, logo em seguida virou site, mas para vender para o Brasil todo. Mas dessa forma, conciliando como renda extra, eu ainda fiquei mais uns 3, 4 anos. Nossa, então você conseguiu conciliar bem, né? Sim, sim, Né? sim, Você deixou a coisa amadurecer bastante para depois, de fato, entrar. Por sim, isso que você é um sucesso hoje como loja. Eu vou na sua loja, eu fico impressionada. Eu falo, gente, que loja maravilhosa. E que pessoa também, você como administradora. Você está sempre disponível, você está sempre ali. Eu vejo você buscando ter um contato com o seu público. Isso é muito bacana, né? E sim, significa que você está amadurecida, que você já está sim. estabilizada, né? No sentido de empresa. Na verdade, assim, as demandas foram aparecendo e eu fui transformando essas demandas realmente em oportunidade. Desde a primeira, né, que foi Uhum. saber que não tinha alguém levando, né, dentro de casa. Então, assim que eu senti a necessidade, eu abri a primeira loja física, que era dentro de uma galeria fechada, a princípio, que era com horário marcado, para aquelas Uhum. clientes que não queriam que eu fosse na casa delas, elas queriam Sim. lá, até para elas verem mais produtos, né? Mais Que eu não opção. conseguia levar tudo dentro da mala. E aí eu fui vendo que realmente tinha necessidade aquele atendimento presencial também. Uhum, Então, eu comecei a conciliar isso, aí depois eu vi que realmente tinha necessidade também de uma loja porta de rua, que aí veio a loja do Buritis, né? uhum. Que hoje a gente tem a loja da Pampulha, que é a mesma loja que nasceu, mesmo Bebê Veste Bem, a primeira loja física, porém em um ambiente diferenciado hoje em dia, que a gente aumentou o espaço, fez uma coisa mais projetada, mas foi realmente passo a passo. A Muito gente não, bom. não inventou do nada, né? Vou abrir uma loja física. A gente realmente foi sentindo essa dor do mercado e transformando ela em oportunidade. Então essa loja meio que cresceu junto com o João, né? O João, Sim, você foi sim, evoluindo as etapas do João e foi lá criando novas exato. etapas na loja. E eu vejo isso acontecendo muito hoje em dia, né? Você pega muitas mães empreendedoras que exatamente fazem isso, né? Uhum. E nasce o filho primeiro que dá uma coragem na gente que é impressionante, né? Sim. A gente se transforma, né? Na maioria dos casos, nasce, junto com a mãe, nasce uma empreendedora também. E a gente Uhum. vê muito isso. Inclusive, a gente tem, hoje em dia, um programa de afiliado que é exatamente para trazer a mãe empreendedora ali, né, que às vezes ainda não teve a coragem de usar ou ainda precisa amadurecer mais, ela se transforma em um afiliado nosso, ela se cadastra no nosso site facilmente e ela começa a vender para a gente. Ela começa a indicar e receber comissões por isso. Muito bom. E a gente tem assim afiliadas no Brasil inteiro, né, que consegue fazer uma renda extra através Uhum. desse programa nosso. Que eu acho bem interessante. E também tem, inclusive hoje, concorrentes que começaram com a gente como afiliado, aprenderam a vender, aprenderam sobre o mercado, sobre as demandas, Uhum. através das indicações, e que hoje também virou aí também uma empreendedora. Legal. E assim, esse crescimento, né, como você disse, do concorrente, não chega a ser um problema quando a gente está bem estabelecido, né? Quando a gente sabe qual que é o nosso nicho definido. Então, vai acontecer, naturalmente acontece, né? De ter uma pessoa que trabalhou ou foi seu parceiro e se tornou um concorrente. Mas isso não chega a ser um problema porque o mercado todo dia nasce uma criança, Com né? certeza. Então, você tem um mercado muito amplo. Mas você é formado em comunicação, correto? Como que isso te ajudou? Porque eu percebo que você é muito boa comunicadora, né? E isso deve ter feito grande diferença nesse negócio, porque eu também sou empresária e eu sei que quando a gente não só tem uma ideia e não consegue comunicar aquela ideia, fica complicado. Então, você usou essa expertise aí no processo? Sim, o curso de comunicação social, eu fiz ênfase em relações públicas, mas eu fiz várias matérias, tanto dentro do jornalismo, dentro da publicidade e propaganda. Inclusive, eu me formei junto com uma turma de publicidade. Eu acredito que o curso ele é muito amplo, né? É um Uhum. curso muito bom e que te dá um conhecimento muito amplo, assim como os cursos de administração.
E é impossível você não trabalhar com a comunicação, né? Seja qual for o ramo. Então, eu acho que foi um curso muito proveitoso. Eu gosto Sim. bastante, gostei muito, mas eu não me limitei ao curso, porque ele me dava um conhecimento, mas para você ser bom realmente no que você está fazendo, você tem que se especializar exatamente naquilo que você está fazendo. Uhum. E aí eu busquei várias especializações dentro do mundo materno-infantil, Sim. porque esse conhecimento eu não tinha quando eu entrei. Então, eu acho que isso, inclusive, se torna um diferencial competitivo quando você sabe exatamente o que seu público quer, o que seu público pensa, mesmo que ele não fale diretamente para você, mas você Uhum. sabe qual que é o momento que ele está vivendo. Então, eu fiz cursos como Baby Planner, como consultora de amamentação, cólicas, essa fase dos primeiros cuidados com o bebê. Eu fiz exatamente para conhecer qual é a dor do meu cliente, conhecer meu cliente a fundo, o que ele passa, o que ele demanda, para eu conseguir ofertar para ele. E Uhum. fora que com esses conhecimentos, eu consigo treinar uma equipe, né, para atender, assim como fosse eu atendendo o tempo todo. E Perfeito. trazer uma consultoria em vez de simplesmente uma venda, né, uma troca de dinheiro por mercadoria, que não é o Uhum. intuito da Bebê Veste Bem. Muito bom. Então fale mais sobre esses diferenciais aí, né? Você citou alguns, mas vamos aprofundar em alguns deles. Vamos pegar exemplos, tá? Eu acabei de ter um bebê e aí eu chego na sua loja meio perdida, né? Aquela pessoa assim que fez até um enxoval, mas está faltando algumas coisas, estou com algumas demandas. E aí, como começa, né? O vendedor vem até mim e ele já começa a fazer tipo uma anamnese ali, ele me pergunta, ele faz uma entrevista. Como que é isso lá no local? Me conta um pouco. Sim, na verdade, assim, primeiro é entender o que o cliente ele busca na realidade, porque às vezes nem sempre, até nos atendimentos online a gente vê muito isso. O treinamento do atendimento online a gente até faz um pouco mais profundo ainda, porque a pessoa que está ali atrás do computador, quando você está de frente, ainda é mais fácil que você consegue fazer, às vezes, uma leitura corporal, você consegue, Uhum. né, ter mais Aquela velha história assim, eu tô dando só uma olhadinha. Na exatamente. verdade, eu tô querendo um monte de coisa, mas não sei o que que eu quero. Exatamente. Talvez você está querendo. E às vezes você tá ali, né, para suprir uma necessidade que você nem foi buscar, mas você precisa, né? Uhum. Então, assim, a conversa ali, né, com o cliente, ela tem que ser bem proveitosa no âmbito comercial, mas no âmbito de entender exatamente o que aquela mãe procura, para ela também não levar algo que ela não vai usar, Sim, ou que não vai realmente sanar a dor dela. sim. Tá? Direto eu falo com nossas vendedoras o seguinte: se o cliente chegou, mesmo que ele mesmo pegue lá, por exemplo, uma trava de segurança. Ele pegou uma trava de segurança ali na prateleira e levou no caixa para ser pago, você precisa entender se vai servir ou não. Porque se ele levar para casa, mesmo que foi ele que pegou de forma independente, e a mesa, por exemplo, dele for de vidro e aquela proteção for Quina, para a né? mesa de madeira, ele vai ficar insatisfeito com aquele produto que ele comprou. Então, é um problema nosso. Vai ser sempre um problema nosso. Por quê? Porque não é simplesmente troca de mercadoria por dinheiro, é consultoria. Que legal, E é isso isso faz aí. bem a diferença. Então, assim, para mim, hoje, o nosso grande diferencial é a gente poder atender com essa consultoria mesmo, sabe? O cliente, deixar ele satisfeito. E ele vai voltar sempre, porque são 12 anos, né, que a gente pega aí, de poder atender ele em todas Sim. as fases mesmo da criança. E vai construindo, inclusive, uma amizade entre as vendedoras, vai construindo uma relação mesmo muito prazerosa entre a loja, né, e o Bacana. cliente. Muito bom. E quais os desafios, né? Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui. Como empreendedora hoje, nesse setor, assim, de importação, né? Porque eu sei que você importa alguns produtos, alguns não, né? Acho que a maioria, né? Me Sim, conta aí. é mais de 90%, né? Nossa base de produtos hoje em dia está mais de 20 mil itens. E Uhum. desses 20 mil itens, em torno de 90% é importado. Quando eu comecei lá 13 anos atrás, o desafio era trazer isso em mala, pedir, né, através dos sites americanos. é, e isso era um grande desafio, porque é muito difícil e tem muita gente hoje em dia exatamente nesse ponto, né? Mas para mim foi um grande desafio poder formalizar tudo isso. Hoje em dia a gente tem a base toda formalizada, Uhum. todos os produtos são trazidos por importadores.
tá? E a gente já fez importação direta, hoje em dia não, é tudo vem por importadores específicos daquelas marcas, né, queridas entre as mamães. Cita aí algumas. Fala todas Então, aí que as assim, é mulheres. até difícil, né? Porque, assim, há até Todas uma é difícil. competição, né, mesmo nas marcas, né? Assim, a Skip Hop é uma marca muito conhecida e muito querida. A Carter's também é uma marca muito conhecida e querida. Tem a Kiko, que é italiana, que É, faz carrinhos, faz roupinhas. maravilhoso. Tem, assim, a Man também, que traz mamadeiras, chupetas com muita segurança. É, Kikkoman, a Avent, que é uma marca da Philips, também muito especializada em produtos de alimentação, de amamentação. Então, Uhum. assim, Uma é um gama enorme, universo, é. universo. A Munchkin também, é uma marca americana também que as pessoas gostam muito. A ABC Design também é uma marca muito elitizada, né, de carrinhos e Uhum. cadeirinhas. É, a Joy, que é uma empresa também que traz muita segurança nos produtos dela. Então, assim, tem muitas marcas queridas aí pelas Uhum. mamães, e me perdoe aquelas que eu esqueci. É, faz parte, né? Mas vai lá na loja que você vai encontrar todas lá. Mas então, vamos voltando um pouquinho. Esse desafio aí do processo. Já chegou algum momento que você falou assim, nossa, é muito difícil, acho que eu não vou dar conta de ter uma loja, de ter um estoque, porque a questão da importação, dos impostos, né? Como que isso, como você foi trilhando esse caminho aí? Foi tranquilo? Você acha que seria assim você achou que seria mais fácil, foi mais difícil? Ou quem você acessou para te ajudar nisso, né? No sentido de consultoria mesmo? Quais eram as pessoas que estavam ali te ajudando nesse empreender? Olha, difícil mas é quando a gente faz o que a gente ama mesmo, quando a gente se encontra, né, naquilo que a gente gosta de fazer, é um amor mesmo lá dentro, né, que move, mesmo Uhum, nas dificuldades. Então, eu sou muito grata por onde, sabe, o que eu conquistei, e eu acho que dificuldades sempre vai ter. uhum, Quanto maior você vai se tornando, mais difícil vai ficando, sim. porque os processos vão ficando mais difíceis. Mas é o desafio que eu aceitei, né? Então, às vezes no final do dia vem aquele cansaço, vem, né? Mas aí no outro dia o sol nasce e nasce a vontade de novo de fazer Aí você fala, que diferente. privilégio, Que né, poder trabalhar. privilégio, né? Porque trabalhar com famílias, né, com crianças, de um modo Sim, geral, deve ser, assim, gratificante, né? é, Como você disse, deve surgir amizades também no processo, né? sim. Porque esse universo infantil, ele é um universo maravilhoso e Na verdade, gostoso. na verdade eu falo assim que a gente é muito privilegiado, porque o nosso público, ele traz um astral, né? Ele traz, aquele momento é muito feliz, né? Da gestação, do Uhum, nascimento da criança. Então, assim, é um momento muito gostoso de ser compartilhado junto. Então, assim, sim. cada mãe que vai lá, sabe? Tem mães que acompanham a gente há 12 anos, há 13 anos. Outro dia mesmo chegou lá na loja uma mãe que fez o enxoval há 13 anos atrás com a Uhum. gente, né? E com a criança ali, já com mais dois filhos. Então, assim, é muito bom ver isso, né? Que a gente conseguiu evoluir e que a gente conseguiu participar desse momento, né? Sim. Dos pais, das famílias. Então, o meu público, nossa, acho fantástico. Eu acho que eu escolhi, assim, nossa, que bom que eu escolhi esse nicho. Que bom, né? E a sua empresa é uma empresa familiar, né? Você tem um sócio? Na verdade, assim, meu marido, ele tá comigo, que é o Bruno Cassiano, ele faz parte do marketing, né? E ele tá comigo como incentivador, de tudo, né? Uhum. Ele, desde a época das malas, né? Viajava comigo, Carregava. orávamos juntos, Ah, porque tem que ser muita oração, viu? É um desafio muito grande você ir lá para fora, a gente que não fala inglês, então, assim, já uhum. passamos cada perrengue enorme. E ele veio comigo nesse tempo todo aí de Bebê Veste Bem, quase no tempo todo, né, de Bebê Veste Bem, mas em todos os processos ali, acompanhando, incentivando. Ele é muito mais corajoso do que eu, então ele me incentiva Sério? muito. Então é muita coragem, porque Ele você já tem o é, jeito de ser muito sim, corajosa. sim, mas eu sou corajosa, mas eu sou muito pé no chão também, Fernanda. Eu Uhum. gosto de ir sentindo, né? Igual eu te disse, sentindo o mercado, indo pezinho a pezinho, e ele vai me encorajando. Ele é o Então, criativo, então ele ele é o vai, criativo. ele vai te impulsionando, ó, É, vamos fazer que dá. é uma boa parceria. Ah, que bom. E hoje você tem quantos funcionários na empresa? Hoje Nas empresas? nós somos 17, tá? Uhum. No total. E eu sempre gostei muito de contratar estagiários, dentro do processo, e a gente tem alguns.
porque o estagiário ele tem uma cabecinha, né, nova ali, tem uma cabecinha muito ativa, né? E eu gosto e a contratação é mais descomplicada, então sempre na nossa equipe a gente. E fora que você consegue aprender com eles, ensinar eles. Então, Sim. a contratação de estagiário Nossa, sempre e a gente acontece. aprende muito com a juventude, né? Nós que somos empresários, às vezes a gente vai para um lado muito tradicional, assim, não, a pessoa tem que vir pronto, que nada, pegar uma pessoa zerada e formatar ela na sua cultura, nos seus princípios, no seu negócio, é muito melhor, né? Se a Com gente certeza. e assim, é lógico que não são todos que encaixam, né? Alguns não vão ficar, ou não vão se adequar. Mas quando você pega aquela coisa crua, aquela pessoa crua e pode trabalhar, pode motivar, pode incentivar, ali pode sair um grande Grande potencial, né? potencial, E você vai exatamente. trabalhando e ele vai virar ali uma pessoa E de confiança mesmo. normalmente o estagiário ele só sai da sua empresa quando ele encontra uma oportunidade, talvez que é a oportunidade que ele estava esperando, assim, mais ainda voltada, né, pro curso dele. Sim. Mas ele tá com você ali por mais tempo, às vezes, do que o próprio funcionário, né? Que hoje, para mim, é a grande dificuldade hoje dentro das empresas, pelo menos né, a minha percepção, a grande dificuldade é realmente a contratação, né? Você ter bons colaboradores, né, que tá ali com você no negócio. E aí eu percebo que uma diferença entre né, um estagiário que normalmente ele só sai quando realmente ele tem uma oportunidade ali de carreira mesmo, Sim, sabe? sim. E aí, Realmente está bem difícil essa etapa, né, de contratação, de manter o funcionário, não é nem a contratação só, é a continuidade, né? Eu tenho tido também muita rotatividade na minha empresa, que a gente está buscando o melhor caminho, né? Muito embora até com a parceria da Trox nós usamos os RHs, né, que são as empresas especialistas ali para contratar, deu uma melhorada, que quando eu contratava sozinha ainda era bem pior, né? Mas o que está acontecendo no mercado é que depois da pandemia eu percebi que tem muita gente buscando home office, né? Muita gente que não quer estar na loja, não quer estar no local, e a internet, essa coisa do online está muito ativo, e muita gente achando que não precisa mesmo de um trabalho, mas aí, assim, a pessoa vai lá, ganha um pouco. Depois não tem estabilidade, não tem continuidade, aí ela vai ter que recomeçar. Então tá tendo esse time, sim, eu tenho percebido, mas é questão de buscar mesmo e contratar da forma correta, né? E persistir na contratação. Acho que toda vez que a gente contrata, a gente tem que ter um tempo de dedicação, né? E às vezes a gente está na correria ali, a gente acha que é contratar e não, a própria equipe absorve, não. É o gestor que tem que fazer, sim, né? até mesmo seguindo a mesma linha, né, que eu disse que o nosso diferencial é consultoria. Então, Sim. quando a gente faz uma nova contratação, tem todo um treinamento. Uhum. Normalmente, as pessoas que vêm trabalhar com a gente não sabe, né, não conhece ali sobre esses 20 mil itens, né? Tem Sim. muita informação técnica, e mesmo se elas já foram mães, ou, né, ou vão ser durante o processo que está lá com a gente, mas mesmo assim, o conhecimento mais técnico sobre os produtos, sobre o comercial mesmo ali dentro, é um processo difícil. Sim. E eu também contrato lá pela Trox, eu também Que uso também bom. os serviços de RH lá, inclusive são ótimos. E porque senão a gente fica muito preso nesses Nesse serviços que não início. é, que não é a nossa especialidade, né? Eu Sim, tô ali para fazer bebê veste bem crescer, não é exatamente para fazer seleção demoradas e tal. E, exatamente. né, para ficar filtrando o currículo. Então, assim, eu vejo como uma coisa muito positiva a gente ter essas opções, né, conseguir ter uma boa empresa para fazer a seleção. Uhum. Mas quando chega lá dentro, a gente precisa ter o foco no treinamento Sim. e a manutenção também, né, daquele funcionário sempre com a gente. Mas eu vejo hoje que as relações como um todo, elas estão muito fragilizadas, Uhum. né? Você vê até os casamentos mesmo, é muito difícil você ver casamentos de muitos anos, né? E Sim. às vezes qualquer briguinha tá lá se desfazendo o É. casamento. E a mesma coisa acontece nas empresas. Eu acho que as relações, né, entre os funcionários e a empresa, elas são muito frágeis. Então, às vezes você faz alteração de um horário e a pessoa quer sair por causa daquilo, né? É. Você faz alteração do horário de almoço dela e ela quer sair. É. E Porque não, porque ela pior, quer é almoçar pior no quando dia. é, às vezes, você contrata uma pessoa e que às vezes essa pessoa chegou e tem um perfil diferente, né? Inovador, e aí incomoda quem tava, né? Quem já tava, fala, ah, não, eu quero Exatamente. sair porque
eu não lidei bem com fulano, eu falo, gente, Não, não. teve um caso que a gente fez uma promoção de uma funcionária nossa dentro da empresa, e na reunião que a gente foi divulgar a promoção, uma outra, que era inclusive uma excelente vendedora, se manifestou e foi embora. Porque Porque devia estar ela, esperando também ser não, promovida. ela nem queria ser Não? promovida, mas ela ficou insatisfeita com aquela que a gente promoveu, sabe? Oxe. Você vê como que tá frágil, né? Tá. As Ah, relações de um modo geral, né, Diana? Porque as pessoas estão muito. sim, de modo geral. Eu tenho um amigo que fala assim, é a geração do mimimi, Hum. né? Eu não queria falar, não, mas é mais ou menos isso. Tá muito delicado entender o que a pessoa. Porque não tem clareza na comunicação. As pessoas ficam, às vezes, interiorizando uma coisa, pensando que vai ser assim ou vai ser assado, e não comunica, E na né? verdade, tudo que você vai falar hoje em dia, você tem que falar dando tantas voltas, você não consegue dar um comando simplesmente, Sim. olha, preciso que faça isso, entendeu? E nós Você tem que. empresários, a gente sempre fala aqui no podcast, tem sempre um olhar de que a gente é um carrasco, né? Tipo, Exato! nossa, E tá ganhando em milhões, cima de né? mim. E É. na E não verdade é é assim, é uma exatamente o luta. contrário. Nós somos É. geradores de riqueza. Eu demorei um tempo para entender isso. É um privilégio estar na posição que a gente está, é uma grande responsabilidade para gerar riqueza para o país e para gerar empregos mesmo. Porque se não fosse nós corajosos que pegamos as malas lá, como a Diana contou aqui, e fosse lá e acreditasse, montasse um negócio saudável, muita gente estaria aí sem emprego. É. Então, é um efeito que precisa ser enxergado de outra forma, né? Sim. E a gente, às vezes, demora a fazer o funcionário entender isso, ou os funcionários que estão, entre aspas, desempregados, as pessoas estão desempregadas, elas querem um emprego, mas não entendem o esforço que o dono daquela empresa faz para que aquilo ali tudo se mantenha, para que aquele salário esteja em dia, para que o cliente seja bem atendido, né? Então, é todo um processo que tem muita gente não dando valor, né? Na Então, verdade, assim, parece que há um combate, né? Entre o funcionário e o empresário, em é, vez de ser uma parceria, né? sim, Porque hoje na Bebê Veste Bem a gente tem 15 famílias, né? Que são, né, nossa responsabilidade estar ali, né? Fazendo essa manutenção, o pagamento em dia, né? sim, Então, a gente vê como família mesmo, né? sim. São mais pessoas que a gente está responsável. Mas eu acho que há, sim, esse sentimento de distância. A gente tenta reverter isso o tempo todo, sabe? Estando No junto dia com a eles, dia, né? mostrando. Né? Eu levo meus filhos muito para dentro da loja, Uhum, né? A gente faz sempre, ó, né? Alguma festinha, né? Alguma coisa assim, para aproximar mesmo, tanto sim. a equipe, né? Como também da gente, mas sim, há esse sentimento mesmo de que é uma competição ali, né? Uhum. Infelizmente. Infelizmente. Mas isso a gente vai quebrando no dia a dia. Quando a gente tem um perfil ali de agregar, né? Agregar valor, a gente consegue, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo vai se encaixar nesse processo. Sim. Mas então, Diana, o papo tá ótimo, né? Nós já fomos ali, ó, 30 minutos. Vamos falar um pouquinho aí da sua parceria com a Trox. Como que começou? Eu sei como começou, né? Mas conta aí do seu ponto de vista, como que foi a minha abordagem, porque fui eu que cheguei até você primeiro. E como que você topou essa ideia e de lá para cá o que que aconteceu? Já tem, gente, uns 4 anos, né? Tenho, acho que tem uns 4, 5 anos já. Foi É, logo no início, quando eu comecei a investir na Trox como franquia, eu já era uma associada, já fazia negócio, comprei a franquia e falei, vou buscar no mercado pessoas e empresas que eu entendo que tem um perfil para estar nesse negócio. E comecei a divulgar. E aí cheguei na Diana. sim, Eu lembro sim. até hoje, a gente tomando um Um café cafezinho, né? de frente à loja. Exatamente, a loja do Buritis. É. Então, na verdade, assim, quando você veio até mim, eu não conhecia nada de permuta corporativa. Fiquei Uhum. encantada, porque eu falei, nossa, que bacana que é possível fazer isso. Eu passei um período, assim, ainda imaturo lá dentro, que eu acho que a maturidade dentro das permutas corporativas, ela vai vindo, né? Sim. Tem Porque a ver você com o entra. tempo, porque às vezes você entra sem Sem tempo. ter. Na verdade, assim, eu vejo lá no grupo de vez em quando alguém pergunta assim: tem iPhone? Eu penso assim, acabou de entrar.
É bem isso. É bem isso. Nossa, eu falei para o alguém, associado. alguém tem um computador, gente? Eu tô precisando. Ou então eu falo assim, né? Eu tô precisando de um frete para hoje. Alguém faz? Acabou de entrar. Acabou, eu penso, acabou de entrar. Ainda vai, né? Ainda vai Mas você pode maturar ter ainda certeza que tem um gestor lá no particular com ele com falando assim: ele. não, Não, não não é é assim, assim. tem que ter um pouquinho de paciência, tem que entender o time, né? E aí eu acho que essas pessoas que só procuram, só querem aquilo que elas exatamente procuram, acaba não fazendo bons negócios, né? Sim, Então você tem que ir vendo as oportunidades e encaixando com aquilo que você tem de demanda. exato. Não tem como você criar uma demanda muito específica, né? Porque aí é muito difícil você conciliar isso, né? Uhum. Mas quando você se abre para as oportunidades que tem lá dentro e vai encaixando, aí flui, né? É. Esse ano a Diana fluiu, gente. Ela ficou lá 3 anos devagarinho, e eu esperando o time, né? Porque a gente sabe que tem esse período de maturação mesmo, de Sim. interação com o grupo, de conhecer um outro parceiro que às vezes tem uma visão mais ampla. E a gente faz um trabalho para que isso aconteça. Então, se você acabou de chegar, ou se você ainda está ali travado, né? Cheio de crédito, não consegue gastar, é porque você ainda não está olhando essas oportunidades no sentido que elas aparecem. Então, assim, às vezes você não sabe que você tem uma demanda para registrar uma marca, por exemplo. Mas pode ser uma situação que você está querendo fazer e não está sabendo ainda, né? Não Exato. está sabendo da sua necessidade. Eu fiquei na Trox durante alguns anos sem registrar a marca. E eu vi os parceiros, eu mesmo coloquei alguns parceiros. E aí eu falava com o Ricardo assim, vamos registrar? E ele falava assim, não, mas para quê? Né? Aí quando pensamos em abrir uma filial, em de repente fazer uma franquia, aí veio a necessidade, deixa eu correr lá e fazer, porque eu já estou atrasado, devia ter feito lá atrás, Exatamente. É você ver né? uma oportunidade lá e encaixar na oportunidade, né, no que você precisa. E aí quando veio, por exemplo, marketing digital, né, que é nós tivemos aqui no último podcast o parceiro da Remo Market que falou que a internet hoje é a rua mais movimentada do mundo. Eu achei É super verdade. legal, porque é verdade, né? Quem não está no digital está fora totalmente. É. Então, esses parceiros a gente também acessa lá, mas tantas outras coisas. Quantas coisas você já fez? Vai citando aí um pouquinho. Conta Nossa, só um pouco. meu Deus. Pessoal, assim, eu já fiz muita coisa. Eu fiz, por Uhum. exemplo, agora recente, clareamento Não, dentário, legal. foi muito bom. É, depilação a laser, coisas estéticas também, Uhum. gosto muito de fazer por lá. Mas, assim, para a empresa, eu acho que ainda tem um efeito ainda maior ainda, Sim. sabe? Então, registro de marca, advogado, né? Uhum. Alguns serviços contábeis. é, Nossa, agora sim de cabeça, mas são muitos. O RH, né? Sim, o A minha RH. contratação tá É. toda lá Aí eu agora. lembro de você compartilhando. Eu lembro que você me chamou e perguntou assim: eu tô precisando de contratar alguém, se souber de alguém, eu falei, você tem que contratar pelo Pelo RH, RH. né? Porque eu já tinha parado de contratar direto, porque eu entendia que demandava muito tempo. E eu já não tinha mais aquele tempo para dedicar, né, na seleção, que é uma etapa tão, às vezes, cansativa, porque vem aquele volume de De co- currículo. Um tanto de gente ao mesmo tempo, você não sabe nem por onde começa a filtrar. E o RH está preparado para fazer aquilo, né? Então eu falei com a Diana, você tem que contratar pelo Sim, RH. e eles têm exatamente a capacidade, né? Sim. E te Profissional de economiza fazer, né? tempo também, né? E te traz uma pessoa mais no nível que você está buscando. Fez Sabe uma aquele coisa filtro. legal que eu tô fazendo pela Trox? Que É. estamos fazendo? É. Eu resolvi fazer um curso de psicoterapia e psicanálise, né, Fernanda? Estamos, porque eu também Estamos estou fazendo. fazendo. A gente mal se encontra no curso, É. mas estamos fazendo. Porque eu achei muito proveitoso, assim, esse curso, não para atuar exatamente, né, como profissional, porque até não tem tempo. É o meu caso. Apesar do que, assim, concurso, eu tô me vendo, assim, já, né, eu Aham. atuando como terapeuta, mas, de qualquer forma, assim, o curso, eu quis fazer exatamente para ser ainda melhor profissional, Sim. né, porque é Autoconhecimento. autoconhecimento É. e conhecimento das outras pessoas e Sim, melhorar as relações também, sim. né? Então, foi um curso que eu achei muito proveitoso e eu acho muito proveitoso para todos os empresários, Sim. né? Que Tá lá disponível, né? Psicanálise e psicoterapia, terapia, é né? isso. São cursos livres, você só precisa ter o curso superior e nós estamos lá fazendo, né? Eu tô na Exatamente. metade já, consegui a etapa do metade do ano eu já consegui Pois é, concluir. e é um curso que, inclusive, agora ele é reconhecido como extensão universitária, né, pelo MEC. Sim. Então, é bem interessante, E até depois você mesmo para pode quem não tem. até clinicar, né? Pode ter
uma clínica que fala? Pode sim. Você não é psicólogo, mas você tem lá a terapia que você pode aplicar Vários tipos de vários tipos, terapia. né? Eu, como a Diana disse, a gente está fazendo mesmo para autoconhecimento, para desenvolvimento, mas isso não quer dizer que amanhã, depois, Não eu não possa, posso né? atender, né? Eu Pode posso. ser um plano B, né? Só não pode ser o marido, né? De jeito nenhum não Ah, dá certo. mas em casa também a gente faz bastante, Aplica, né? aplica bastante Ó, meu marido falou comigo a assim: eu sei que você psicanálise. tá fazendo esse curso aí, mas não vem me analisar, não. Mas mal sabia ele que nas entrelinhas a gente acaba Ai, que analisando. mulher já nasce com isso na veia, Já, né? já. E aí você aprende a técnica, né? E você olha e fala, ih, eu vi essa aula aí. Exatamente. Mas enfim, muito bom esse curso. Também foi uma oportunidade, né? Em determinado momento. Eu lembro que teve até aquela confusão de valor, né? Sim, um valor Eu achei muito que era um valor atrativo. muito alto e de repente era um valor muito atrativo. Em casei, eu falei, nossa, eu vou fazer os Foi dois muito de uma bom, vez, foi muito bom. né? Então é isso, a Trox ela vem gerando oportunidade. E você também, enquanto parceira Trox, gera muita oportunidade no grupo, né? Eu vejo as vendas que você faz, quando você coloca o anúncio em tela de oferta, eu mesmo consumo muito, né? E aí eu gosto de falar que não é só para mim, eu compro de presente, eu dou para funcionário. Eu falo, gente, todo mundo que tem criança aí cola em mim, que quando a Diana liberar, vamos comprar. Não, essa semana mesmo já fiz um negócio lá pensando para o final do ano, Uhum. que foi a compra, né, já do presente dos funcionários, né? Pois é. Então, Foram assim, as a gente cestas. já começa a entender permuta, começa a fazer essas questões no meio do ano. Então, ela já fez uma compra para bonificar funcionário para o final do ano, mas Final já do ano. comprou Já agora, comprei agora né? porque foi uma Uma oportunidade, né? oportunidade. As oportunidades vão chegando e aí acontece às vezes, Jana, já aparecer mais oportunidades, você fala assim, nossa, vou dar mais. Não, eu já comprei esse brinde aqui, vou comprar Ah, mais mas um. vai mais um. Tô falando por A mim. festa de final de ano também, sempre Sim. fiz pela Trox. Na É. verdade, acho que já vai pro terceiro ano que Você a já gente fez uma conseguiu vez lá fazer. no Jangal, não fez? No Fiz no Jangal? Jangal, fiz uma outra vez, foi no. é, Ah, esqueci agora, Não vou lembrar também. mas foram 3 anos já. Legal. E isso dá uma economia, né? E dá Com um gasto também certeza. nos Na funcionários, na equipe, empresa, na né? equipe, né? É. E a gente se sente satisfeito também, guarda a Laicos, lembrança lembrei, no Laicos. Laicos, né? Isso. Maravilhoso. Os Do dois ano são passado. irmãos, parceiros e Sim. irmãos, E igualmente competentes, então. igualmente competentes. E a mãe deles também tá na Trox, a Liane, um abraço pra Liane. Ela faz turismo, ela faz guia de turismo. Então, ela te leva para passear com a visão do guia, né, que conhece os locais. Eu até brinquei com o Ricardo outro dia, eu falei, gente, eu vou fazer turismo em Belo Horizonte. Eu moro aqui, já fui em alguns pontos turísticos, mas aquela coisa do turista que vem aqui e faz um monte de coisa, eu nunca fiz, Você seria uma né? ótima Conhecer o guia mercado turística. central, não, e assim, fazer turismo no sentido de usar mesmo, né? Não é ser guia, não. Ah, você já achei Pegar que uma era, pessoa que peguei. conhece e conhecer a nossa cidade, né? Sim. Então tem muitas pousadas aqui em volta, a Trox tem algumas parcerias com pousadas também, que a gente às vezes fala assim, ah, eu vou viajar para longe, vou viajar para fora, e não Também já conhece, usei, viu? né? Pousadas também, Pois eu é. também já usei. É legal. É, E o que mais que você quer dizer sobre essa parceria? Você acha que é importante destacar assim pro outro parceiro, pro empresário? Ah, eu acho que é ter realmente uma mente aberta para negócios, né? E ver oportunidades ali e se agarrar nelas, Uhum, né? E fazer também bons negócios depende também de você estar disponível para ceder também, né? uhum, Às vezes você transforma um estoque que está parado, ou uma coleção, né, anterior, ou até mesmo serviços, né, para quem presta serviços, você sim. completar uma agenda, né, de atendimentos, você vê mesmo a oportunidade para você também ceder. E Uhum, aí vai vir, né, vai acontecer, vai fluir ali os negócios, né, de forma realmente automática. Você faz negócios ali, você tem o crédito para gastar, logo você vai achando oportunidades para ir também usando. uhum. Bom, agora vamos voltar um pouquinho, sair um pouquinho da Trox, agora vamos voltar na Bebê Veste Bem. Conta pra gente aí, você falou que tem um estoque de 20 mil peças, né? 20 É, mil itens 20 mil itens diferentes. diferentes, né? Então, na Diferentes. verdade, é o número de itens, não é o volume do estoque, né? Número 20 mil Mil itens. opções de compra. Exato. Conta aí um produto que você vende muito, assim, e que já tem lá na sua rede social e tal, e que você quer, de repente, divulgar e falar do diferencial desse produto. Bom, eu acho que assim, a parte de introdução alimentar é uma parte que tem, né,
uma saída muito grande, né, toda criança vai passar por aquela fase e vai precisar de um copinho de treinamento, vai precisar de um talher de treinamento, né? Então, essa parte de introdução alimentar é bem gostosa de se vender e é muito necessária, né, da mãe ter. E são itens que são muito específicos de loja especializada. Então, às vezes você vai, por exemplo, num hipermercado, fala assim, eu vou aproveitar e vou comprar o copinho aqui. Mas não é algo que é específico para o seu bebê. Sim. Então, o que é especializado, o que é específico, ele vai ter um tratamento muito diferente. E ele vai ter a textura diferente, pensada para o seu bebê, ele vai ter o acabamento pensado para o seu bebê, ele vai ter o bico diferente, ele vai ter o tratamento do próprio, né? A gente pensa num copinho, por exemplo, existe hoje uma substância que ela é nociva, que é um BPA, que é o bisperol. Que é aquele que você não pode colocar Você no não micro-ondas, né? exatamente, que ele é Vai cancerígeno. soltando. Então, quando você pensa em loja especializada, essa loja vende produtos que são pensados exatamente para ir na boquinha da criança, para que ela use com segurança, né? Passa por órgãos fiscalizadores e leva aquilo ali como sendo algo específico para a criança. Então, essa parte de introdução alimentar, por exemplo, é uma coisa que depois que você tem conhecimento, você tem que comprar numa loja especializada. Não dá para você ir no supermercado e comprar qualquer copinho ali, sem nem ter informação, por exemplo, se ele é livre ou não desse BPA, que é a substância nociva. Então, esses itens, né? E isso serve para outros itens também, para brinquedos, por exemplo, né? A gente é especialista em brinquedos de primeira infância, que é os brinquedos que trazem coordenação motora, o desenvolvimento, né, da criança mesmo ali, né, da inteligência, é, E aí, esses brinquedos, eles são muito específicos mesmo para esse desenvolvimento. Então, assim, são brinquedos que são desenvolvidos para que a criança brinque de forma segura, né? Não traga ali nenhum risco para ela na hora de brincar. Porque falando sobre isso, né, dos brinquedos, nós que somos pais, a gente tem hoje mais, né? Antes não tanto, mas hoje mais esse olhar de preocupação mesmo. Às vezes a criança ganha um brinquedo num aniversáriozinho e é um brinquedo perigoso, né? Que ela pode aspirar, que ela pode colocar na boca. Então, ter esse cuidado aí de, né? Não só quando você é pai e mãe, mas quando você for presentear também, comprar um brinquedo específico numa loja especializada, gera segurança, né? Em todo esse processo, Sim, porque são crianças, né? exatamente. E aí a gente volta na questão da consultoria, porque que é importante. Porque às vezes você vai numa loja, você vai auto-escolher ali, né? Sem nenhuma informação, às vezes só pelo rótulo, né? Uma escrita ali de Idadezinha, né? idade, pronto. E aí, às vezes, não é. Aquela idade ali, às vezes, não é nem a idade que é realmente recomendado. Porque hoje em dia a gente tem, inclusive, muita coisa que passa, né, pelos órgãos fiscalizadores de forma muito diferenciada, assim. É tipo um padrão, né? Coloca lá, até 3 anos, mas às vezes aquilo ali Sim, depois que você entrou na consultoria, que você já vivenciou aquilo ali, você sabe você se é percebe que ou é não. perigoso, né? Exatamente. Né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem produtos, por exemplo, na nossa loja, que o mesmo produto na cor rosa vai vir escrito que ele é para 3 meses e o mesmo produto na cor branca vai vir escrito que ele é zero. Por exemplo, tá? Por que isso? Porque não há muita padronização na hora de fazer, principalmente para produtos importados, na hora de fazer A essa classificação. transformação aqui dentro do Brasil. Então, assim, é mais uma questão de ter realmente a consultoria, de saber que aquele produto pode ser usado sim, com segurança, a partir de zero mais. Por exemplo, a gente tem dentro da loja um produto que é o Sling, que ele é como se fosse um canguru, porém você veste ele. Você chegou a conhecer Eu ele? cheguei a conhecer. Pois é. Esse é um produto fantástico, porque você coloca o bebê ali, pertinho do seu coração, então ele vai ficar ouvindo os batimentos cardíacos, né, da mãe. E ele é um produto a partir de zero. Então, você pode fazer a amarração, tem o jeito certinho, mas uma vez que você aprendeu, é rapidinho. Você faz a amarração e coloca o bebê ali em contato direto com a mãe. Ele é um produto exatamente para recém-nascido. E ele pode ser usado, né, até 16 quilos, então ele vai ser usado até mais para frente. Mas ele é próprio para o recém-nascido, porque o recém-nascido ele sai da barriga, né, do útero, e o barulho que ele tinha ali era exatamente o batimento cardíaco, todo aquele barulho de útero, e ele estava em contato direto, né, com a pele, estava ali todo apertadinho. Então, quando ele nasce, esse trazer ele de volta para essa vida uterina é muito importante. Gostoso pra Então, ele, né? um produto desse, por exemplo, que
é de loja especializada, entendeu? Uhum. Não dá para comprar, né, em qualquer Qualquer lugar, lugar. qualquer pedaço de pano ou não, É, não, tem que e ser. fora que, né, as consultoras vão, além de explicar todo esse benefício, que faz toda a diferença, porque às vezes a mãe compra, ela nem usa, porque ela não entende muito bem para que vai servir, quais são os benefícios reais. E ela vai também ensinar, né? A costura vai ensinar ela a colocar, vai levar ela na frente do espelho, vai colocar, vai tirar, vai deixar ela colocar sozinha, vai colocar nossos bebês reborns Que- dentro, né, para Aham, simular ali como que ela realmente vai colocar o bebê. Então, é legal ter esses produtos assim diferenciais, sabe? E a uhum. gente faz muito vídeo também lá nas nossas redes sociais, tem muita coisa Então aproveita que você falou bacana. das redes sociais, conta pra nós, quais são as redes sociais aí? É Bebê Veste Bem, @Bebê Veste Bem. A gente tem o Instagram, tem o Facebook e agora tem o TikTok também. Entrei na moda. Delícia! Adoro, gente. TikTok É. é A vida. gente tem um canal também no YouTube, Fernanda, que lá eu falo mais sobre maternidade, tá? Uhum. Principalmente essa questão da esterogestação, que é exatamente esse período depois que o bebê nasceu. Como que tem coisas específicas ali que dá para serem feitas, não necessariamente venda de produto, mas Sim. coisas, por exemplo, banho do chuveiro, que Dicas, é né? dicas, muitas dicas de maternidade, e que a gente coloca lá no YouTube também, alguns vídeos lá, falando Então, sobre isso. então a Diana Bessas é uma consultora, como que eu chamaria? Consultora para família. É, a gente chama, lá no crachazinho das meninas, vem consultora materno infantil. Aham. Achei ótimo esse É, nome. materno infantil é bom. Então, É. você já passou por as etapas como mãe, né? E eu tenho uma amiga que ela é pedagoga e ela fala assim, Fê, é totalmente diferente eu como pedagoga e eu como mãe, né? Eu como mãe eu não usei nada disso, não fiz É. nada. Mas É. e como que foi com as crianças? Porque eu sei que você tem mais uma criança, né? Eu tenho João e Maria. João e É o Maria. João que veio trazer Bebê Veste Bem, né? No Aham. inicinho. E a Maria, ela tem 4 aninhos. Nó, Eu que falo que é meu delícia. liquidificador sem tampa. E a Maria, você aplicou todo esse conhecimento aí que você Sim, foi. sim, sim. É engraçado que quando a gente tem 2 filhos, né? Assim, eu acho que a maioria. O primeiro você é toda, né? Toda meticulosa, assim, você vai toda no detalhe, né? Até o enxoval, né? Para o primeiro É, filho é diferente. E aí no segundo você já descomplica. sim. Acho que todo mundo tem que ter pelo menos 2, viu? É. Exatamente pra você curtir exatamente essa maternidade mais descomplicada, mais leve, né? Sim. E aí também com mais maturidade, mais conhecimento, as coisas vão ficando de fato mais De leves, né? fato, mais E leve. acessando uma loja como a sua, que tem tanta informação e tanta consultoria, deve ter sido mais tranquilo, Não, e vou né? te contar uma novidade. Sabe o que a gente fez lá? Porque assim, a gente gosta realmente de tratar a gestante como um todo mesmo, assim, né? E pegar ela como gestante e depois ter ela ali com o bebezinho no colo e acompanhar realmente as fases. E aí a gente resolveu colocar, isso até inspirado também em outras lojas, né, fora do país, a gente conseguiu colocar um consultório médico lá dentro da nossa unidade da Pampulha. É, é a primeira Muito loja legal. Diferencial. infantil do Brasil com consultório médico. A Nossa. gente tem especialidades lá dentro, né? Que vai desde enfermeira obstétrica, a gente tem furinho de orelha, tem fono infantil, tem nutricionista infantil. Tudo que envolve realmente esse universo, consultoria em amamentação. É, Isso é uma grande questão, né? Ainda é, né? sim, Porque sim. eu lembro, eu tenho três. A minha primeira tem 23 anos, que é a Camille. Não amamentou. E ela não amamentou porque eu não tive isso aí na época. Eu não tive nenhum tipo de De ajuda, de orientação, de ajuda. orientação, Sim, né? Porque é difícil é. quando o peito começa a ferir, Sim. quando a pega tá errada e a mãe naquela coisa do Naquele pós-parto, desespero. né? Cansada e com medo do filho ficar com fome, Exato. acaba indo pra Por, mamadeira, né? por isso que eu quis fazer também, eu também sou consultora de amamentação, eu quis fazer o curso também, exatamente para entender. Até quando a gente vai vender, por exemplo, um extrator de leite, se você tem o conhecimento exatamente como usa, quais são as oportunidades de usar ou não, Uhum. aí você consegue vender aquilo realmente dando a consultoria. E colocar o consultório lá dentro foi exatamente para também conseguir atender de uma forma, né, com outros profissionais, essas gestantes e essas mamães,
também, né, na mesma linha, né, o mesmo público, então a gente consegue deixar a mãe satisfeita lá dentro, não só com Segura, né? produtos, mas também agora com esses atendimentos profissionais. Segura e com informação, né? O que faz Exatamente. toda a diferença, né? É É. como você disse no início. É diferente você chegar numa loja e só ter a prateleira lá para você comprar e você ter uma pessoa para te ajudar, para te dar uma consultoria, para te Sim. mostrar qual o melhor produto. Tem 10 bicos diferentes, qual que eu Qual levo, que eu né? levo, né? E levar certo, e usar depois, né? Uhum. O nosso pós-venda também é muito preocupado com o cliente, então a gente tem sempre depois alguém que vai lá e pergunta se deu tudo certo, se está precisando de mais alguma coisa. A Legal. gente tem uns canais muito abertos de comunicação, então assim, hoje em dia a gente vê uma mudança, né, de comportamento, indo muito para o online, e a gente vai realmente, a gente vai desde o início, né, nessa contramão, porque a gente nasceu no online, depois virou físico, mas a gente, como físico, a gente posiciona da seguinte forma: o cliente ele precisa disso, sabe? Desse atendimento presencial. Isso é muito Sim, diferencial, sim. porque o online é ótimo, te dá praticidade, a gente está no online também, ele te dá praticidade, mas se você tem uma loja física por perto, você conseguir uma consultoria, você conseguir, sabe, saber como que você instala seu bebê conforto, se está instalado certo ou não, Sim. né? Se deu um problema, né, algum problema de garantia, você tem aonde levar, você tem aonde, né, perguntar como fazer. Então, isso hoje, como loja física, e até há um tempinho atrás, meu irmão me perguntou: você não acha que loja física vai acabar, né, que vocês têm que fortalecer ainda mais online por causa disso? Eu acho que não. Eu Também acho acho que que, não. eu acho que vai chegar um ponto, assim, não que Vai ter o ápice e depois vai começar a sim, voltar todo mundo é, querer ter uma loja física exatamente. para ter esse diferencial, mas do pegar, do Do tocar, do pegar, ver, sim, né? sim. Então, assim, foi sim um boom, principalmente por conta da pandemia, mas eu acho que vai retroagir, vai voltar. Ainda mais nessa fase, né, de maternidade, que você Sim, precisa que ter são, segurança. são coisas específicas, né? Então, o que você citou aí do bebê conforto, por exemplo, eu fico lembrando quando eu estava instalando cadeirinha e bebê conforto no meu carro, né? A gente sempre fica insegura. Então, ter Segura. uma pessoa que conhece é totalmente diferente, porque normalmente o pai, a mãe, principalmente se ele for de primeira viagem, gente, ele normalmente vai para aquelas feiras de Sim, bebê, roda, 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 e fica totalmente perdido, não sabe o que que compra, ou sai comprando tudo e não usa nada, exato. Acha que está né? fazendo uma economia, E quando não na está verdade não tá, economizando, né? E né? quando você vai numa loja especial, como especialista como a da Diana, você tem todo um direcionamento, a palavra é essa, um direcionamento para ficar, pra você poder comprar produtos de qualidade com esse direcionamento que vai fazer você não ficar gastando à toa, comprando itens que você talvez nem vá usar, A gente né? É fez, muito Fernanda, comum as pessoas chegarem, às vezes, com uma lista de enxoval antes do bebê nascer, com milhões. tudo, tudo. Então, a gente até fez agora, alguns anos atrás, na verdade, a gente fez uma lista de enxoval direcionada. Como que ela funciona? Primeiro que ela é linda. A gente fez assim, realmente algo bem com muito carinho, sabe? Então ela ficou Uhum. assim, linda. É filho meu, né? Você vê como que eu falo, É, né? apaixonada. Mas é porque a gente, assim, eu fui em vários países, não fui pessoalmente, né? Mas assim, eu pesquisei Pesquisou. lista de vários países para compor essa lista de enxoval Bebê Veste Bem, que Uhum. inclusive ela está disponível no site, quem precisar também é só fazer download lá. E fisicamente nas lojas físicas a gente fornece essa lista de enxoval, né, para nossas Uhum. gestantes aí. O que que acontece com essa lista? Ela é toda direcionada, então ela vem por fases. Então, os itens, por exemplo, de enxoval, de roupinha, de desfralde, tem introdução alimentar, tem banho. Ela vem toda por fases, e ela vem quantos produtos, o produto e qual é a prioridade dele. Onde um é muito necessário, então, por exemplo, banheira é um item muito necessário, né? Sim, A almofada, por exemplo, que é o redutor da banheira, é número 2, que você tem que olhar se você precisa ou não, se você adapta ou não, se a sim, sua rotina precisa daquilo ou não. sim, E o número 3, por exemplo, um tapete para colocar no chão do banheiro é o número 3, né? Com antiderrapante. Por quê? Porque ele é só quando a criança estiver tomando banho em pezinha. sim. Então, ela é toda direcionada, essa lista. Ela vem com tudo que se tem,
mas com uma direção ali, se eu compro ou não compro. Uhum. Então, isso foi também um Isso grande é ideal. diferencial mesmo, porque eu, como mãe, por exemplo, eu peguei aquelas listas da internet na época, né? Comprei e muita coisa eu não usei, né? Joguei um dinheiro fora, porque Sim. depois fica ali perdido. E muita coisa também eu comprei fora da época, fora do momento de usar. E aí, quando eu fui usar, já tinha coisas mais modernas, né? Então. Hoje em dia, você perguntou se assim, chega cliente lá querendo comprar, né? Às vezes o mundo, assim, a gente, a gente consegue, inclusive, né? Quando a gente vê que o cliente ele está muito perdido e ele está inseguro, porque normalmente é insegurança Uhum, que faz ele querer comprar mais do que ele precisa, né? uhum. Ele fala assim, não, meu bebê, não sei se ele vai precisar, mas deixa eu comprar Deixa eu aqui, algo comprar. desse, Vó faz né? muito isso. E aí, a gente acaba mostrando ele que não precisa daquilo, mas ele precisa de outra coisa, tal, que ele Uhum. pode comprar menos daquilo nesse primeiro momento. Por exemplo, às vezes chega cliente lá que quer comprar até 1 ano de idade, né? Roupinhas até 1 ano. Se é um cliente que às vezes vem do interior, a gente recebe muita gente de outras cidades. Aí sim, eu acho que faz sentido, porque às vezes ele não vai voltar aqui e tal, aí dá para Sim. comprar mais. Mas se é um cliente nosso, vizinho da loja lá, olha, compra o tamanho RN e P, né? Pouco do RN, um pouco mais do P, porque você vai ficar bem servido e depois você vai saber qual temperatura que tá, se o seu bebê é calorento, se não é, se você vai ganhar, se É, não vai. tem isso também. Entende? Então aí quando você dá essa dica, aí você pega a confiança do cliente, porque ele fala assim, poxa, ela não quer simplesmente me vender. É E é isso. isso que a gente faz o tempo todo. E é isso que eu tento treinar, né, as consultoras para fazer o tempo todo. É Uhum. ganhar a confiança, Se mas importar, né? se Isso é se importar, importar. sabe? Porque a gente vai fazer parte da vida daquele cliente. Uhum. Ele vai levar aquilo para casa, ele vai usar nos momentos mais felizes da vida dele, que é Sim. aquela maternidade, a saída da maternidade, os itens que vai levar ali, né, para a primeira roupinha do bebê. Olha como que isso é importante e como que não pode ter aquele sentimento de só me empurrar esse produto, sabe? Uhum. É, exatamente. Bom, nós temos mais 5 minutinhos de considerações finais. Quero dizer que o bate-papo foi ótimo. A gente podia ficar aqui duas Não horas é? só falando, né? E aí eu quero te perguntar o que que você ainda acha que é relevante falar sobre o Bebê Veste Bem, né? Sobre esse universo aí todo das crianças, das famílias que envolve o seu negócio e para a gente caminhar para o finalzinho. Então, assim, eu acho que como final aqui, eu queria deixar para as pessoas que talvez estão começando é, os negócios, né? E trabalham com essa parte de trazer, às vezes, o importado. E para a gente, assim, foi uma caminhada bem. Foi devagar, né? Porque já tem 13 anos, mas assim, é passo a passo mesmo. Uhum. E para quem ainda traz de mala, para quem ainda traz ainda, né, de forma ilegal, é possível regularizar, é Sim. possível se tornar um negócio, né, profissional, é possível se tornar um negócio, né, maior, né, ter loja física, vender ali de forma organizada mesmo. Então, assim, eu acho que tem muito mercado ainda, sabe? O Sim. mercado baby, ele ainda é muito desabastecido no Brasil. Portanto, muita gente, né, que tem condições, vai lá para fora para fazer um enxoval bem feito, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda tem poucas lojas, ainda tem. Eu não tô querendo incentivar a concorrência. É lógico que não. Não, mas é de Mas a gente verdade, pode assim, pensar em sabe? abrir, né, com todo o seu Outras BBVest conhecimento, bem a gente também, pode, né? não, a gente pode pensar em abrir um curso, né, para Diana dar essa consultoria, já que a loja é tão voltada para consultoria, quem sabe uma consultoria para pessoas que já estão na área, mas que estão ali ainda naquele início, irregular, para regularizar esse processo, Pois né? é, Vamos fazer um aí e-book. é trocs criando oportunidades, Vamos não fazer um é? e-book na Trox aí, outros podcasts sobre, né? Para você levar esse conhecimento, porque sim, a concorrência é assim, ó, se o mercado for crescendo, né, e as pessoas olharem esse mercado crescendo, tem espaço para todo mundo crescer. Com Né? certeza. Então, compartilhar é isso. A intenção do nosso podcast é compartilhar conhecimento, né? Não é reter. Eu aprendi bem lá no início da minha caminhada como empreendedora que quanto mais eu retinha, menos eu crescia. E quanto mais eu compartilhava, mais eu crescia, mais a minha marca ia desenvolvendo, mais a Fernanda ia aprendendo. Então, não existe essa concorrência que o pessoal entende como predatória. Não, existe concorrência, né? É fato. Mas para negócio, para quem tem a mentalidade empreendedora, é outra coisa. Existem parcerias, Exato. compartilhar, conhecer outros universos, né? E crescer. Porque às vezes você está aqui falando para uma pessoa que está no mesmo nicho que você, mas
ela pode trazer outras ideias e vocês compartilharem e crescer. Então, É. é Teve isso. uma feira há um tempinho atrás que eu encontrei com uma concorrência e ela falou comigo assim, eu me espelho em você, eu quero chegar, eu Maravilhoso. passo em frente a essa loja e eu quero chegar exatamente onde você está. Eu falei, ai, que legal de ouvir isso. É Ela isso. falou assim, não, eu fiquei no medo de falar isso pra você. Eu falei, não, que legal ouvir isso. E Não, eu tenho um amigo que ele fala assim: você já parou para pensar quantos milhões de pessoas tem nesse mundo? Então, assim, a gente às vezes tem um negócio que atinge ali, mas você não vai ter como atingir todos, né? Você tem uma filosofia, um negócio que vai. Mas você não vai ter como agarrar todo o mercado. Então, se você puder atingir esse mercado de outras formas, seja com uma consultoria, seja com um compartilhamento com outro parceiro, você está crescendo E é também. fazer seus diferenciais, né? Sim, E aí exatamente. é você confiar que seus diferenciais é o que vai É. fazer seu negócio se destacar perto dos seus E concorrentes. aí, falando de ganhar dinheiro, né? Isso não tem muito a ver, sabe? A gente continua ganhando dinheiro mesmo com a concorrência. A gente vai crescendo no diferencial, crescendo nas parcerias e o resto Deus vai fazendo, né? Exatamente, Fernanda. Muito bom, viu, Diana? Obrigada pela presença, obrigada por compartilhar com a gente. E, pessoal, nos vemos no próximo podcast. Obrigada. Muito bom.